Olá, eu sou a professora Andressa e hoje, especialmente, vamos tratar de um tema do conteúdo de literatura sobre o texto inverso. E claro, não tem como falar de texto inverso sem citar a formação dessa estrutura textual que é o famoso poema. Então hoje, essa é a nossa primeira aula desse conteúdo tão importante e espero que vocês aproveitem a minha explicação e deem continuidade aos estudos aí em casa, certo? Então vamos iniciar, ok? A primeira etapa desse conteúdo, antes mesmo de chegar a falar um pouquinho sobre o texto poético, é fazer uma distinção específica dessas três classificações dos principais gêneros literários clássicos. Lembrando, toda vez que a gente fala em gênero clássico, a gente tem que pensar um pouquinho sobre esses primeiros gêneros literários, gêneros ficcionais que apareceram no mundo. Então, eles são muito antigos, aparecem lá com a formação na Antiguidade Clássica Grega durante mais ou menos um período entre o século VII ao século V a.C. e, consequentemente, ao longo da história e também da formação social, eles vão adquirindo novos formatos, novas estruturas e, obviamente, novos temas, tá? Mas, claro, antes da gente chegar nessa parte contemporânea, é interessante a gente trabalhar um pouquinho sobre a formação desses três que são os principais. Aqui eu separo para vocês as três categorias, O primeiro, gênero lírico, obviamente, que vai trabalhar principalmente com o conteúdo de hoje, que é a formação dos poemas, Esse gênero de formação complexa, subjetiva, que trabalha com temas também vinculados ao sentimentalismo. Também o gênero épico, que dá origem às primeiras narrativas, ok? E também trabalhando ali a construção de narradores, de personagens, tempo, espaço. E, consequentemente, não menos importante, o gênero dramático, que vai trabalhar com a formação das peças teatrais, certo? Então, aqui eu trago nesse primeiro slide para vocês a explicação rápida sobre cada um, tá? Então, só para vocês acompanharem aí em casa, para que tenham também uma ideia um pouco geral sobre cada um, eu deixo aqui claro para vocês algumas características sobre esses gêneros, Então, o gênero lírico, ele trabalha, como a professora já disse, em textos em formato de versos, que obviamente vão ter as estruturas organizadas em estrofes, Através de uma linguagem poética, uma linguagem sentimental e altamente subjetiva. Na verdade, como muitos teóricos da literatura trabalham, entre os três gêneros clássicos da literatura, esse seria o mais complexo, Por trabalhar a intimidade, por trabalhar também esse lado de figuras de linguagem, de expressividade e, com certeza, da linguagem conotativa, que é essa linguagem figurada que trabalha os diferentes sentidos e significados. O outro gênero que eu comentei agora há pouco, é o gênero épico, trabalhando ali as manifestações literárias em formato narrativo, certo? Então, elas são consideradas no mundo as primeiras narrativas que, obviamente, vão trabalhar grandes acontecimentos com muitos personagens e também, além dos fatos literários, ficcionais, vocês percebem também que existe uma questão documental, uma questão histórica, que vão sendo desenvolvidas ali ao longo desses grandes textos denominados pelos gregos na Antiguidade Clássica de epopeias. Tudo bem? Hoje em dia, obviamente, as primeiras epopeias deram origem a outros textos em formato de narrativa ou também chamado de prosa. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos de obras narrativas mais atualizadas. Por exemplo, o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula, entre outras, que nós vamos ver na próxima aula, na aula 2. E, por fim, o gênero dramático, como eu comentei, trabalhando ali com a formação das primeiras peças teatrais. A gente pode pensar que, às vezes, as peças teatrais não têm caráter literário, Ou seja, elas vão para a encenação em um determinado palco. Mas a gente não pode esquecer que, antes delas chegarem na representação cênica, obviamente tem que ter um roteiro, um texto literário a ser produzido por um dramaturgo e que, obviamente, pode ir parar
no palco, né? Sendo representado ali pelos atores que vão viver as personagens, certo? Aqui eu trago para vocês também em negrito alguns exemplos de peças teatrais que também vêm desde a origem grega, ok? As principais são a tragédia e a comédia, né? Depois nós temos também algumas variações dessas peças teatrais, por exemplo, a tragicomédia e a farsa, e de uma maneira um pouco mais profana e religiosa, os autos, que vão aparecendo ao longo da formação do teatro e ao longo do tempo, tudo bem? Então esses são os 3 grandes gêneros literários que no decorrer dessas aulas nós iremos trabalhar. Dando continuidade, né? É claro que agora eu entro de fato no conteúdo dessa primeira aula. Então, depois dessa primeira apresentação, uma revisão desses gêneros para vocês, nós vamos trabalhar em especial com a produção do texto poético, né, do texto lírico. E a primeira questão que nós colocamos aqui é que o texto poético, ele precisa estar correlacionado também à ideia de poesia. Mas lembrando que poesia e poema são elementos distintos dentro da teoria literária. O poema em si é a estrutura textual que vai ser construída através de versos, através de estrofes, rimas, ritmo, ou seja, é o texto em si. Ele vai trabalhar, obviamente, com as palavras como matéria-prima. Tudo bem? Diferente da poesia, que é algo muito mais amplo, muito mais filosófico, que está ligado àquela ideia de beleza, né? E toda vez que a gente trabalha esse ideal de beleza, não significa apenas a estética das produções artísticas e literárias, e sim também toda a expressividade que essa arte pode vir a trazer para os seus observadores, tá? Então, obviamente, são elementos que têm uma relação entre si, mas na prática trabalham com formas diferentes dentro do campo literário, certo? E como a professora já disse, esse poema, ele tem uma organização estrutural e, obviamente, esses elementos são importantes para que haja essa funcionabilidade dentro dos estudos literários. Então, é uma obra em verso, tudo bem? Certo? Que nós já vamos ver qual é o significado desse verso aqui dentro, e também que vão trabalhar essa questão da expressividade e da beleza estética que, obviamente, a literatura vai trazer para esse gênero literário, certo? E, obviamente, quando você trabalha o verso, ele vai ser organizado através também de estruturas denominadas de estrofes, ok? E que, dessa forma, vai aparecer dentro dessa formação literária, certo? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia geral de como é uma organização textual dessa matéria-prima, certo? Agora, de fato, nós vamos começar, né, trabalhar as estruturas literárias que o poema pode vir a aparecer para vocês, certo? Então aqui, nesse slide, eu trago para vocês alguns textos líricos, certo? Que, consequentemente, vocês podem encontrar durante questões, durante análise, né, de textos específicos da literatura. Então é interessante a gente tratar de uma forma específica também quais são as possibilidades de poemas que nós encontramos dentro da língua portuguesa, tá? E lembrando que muitos deles têm essa origem do gênero lírico e da origem greco-romana, tá? Então, o primeiro que eu trago aqui para vocês é o famoso soneto, tá? É uma forma fixa. Toda vez que a gente fala em forma fixa, significa que ele sempre vai aparecer com a mesma estrutura de formação, né? O mesmo número de versos, o mesmo número de estrofes. Então, no caso do soneto grego, né? Ele aparece com uma formação de 14 versos no total. Então, quando você analisa essa estrutura, ele vem com esse total de versos, sendo esses 14 versos divididos em 4 estrofes, tá? Sendo as 2 primeiras em quartetos, que nós já vamos chegar nessa parte de classificação de estrofes, não fiquem preocupados, e as 2 últimas estrofes formadas em tercetos, né? Então, no geral, ele teria
4 estrofes, sendo as 2 primeiras com 4 versos, formando quartetos, e as 2 últimas estrofes formadas por 3 versos, denominadas como tercetos, tá? Então essa é a forma mais usual, né, que nós vemos não só numa literatura mais tradicionalista, mas ainda hoje na literatura contemporânea, aparecendo ali na linha literária desse gênero lírico, tudo bem? Outra formação também um pouco mais moderna, né, de poemas, é o haikai, tá? É um nome engraçado, mas é porque a origem é japonesa. E ele vai ser introduzido aqui na formação literária a partir do modernismo, ok? E interessante que é um poema bem rápido, trabalha essa brincadeira, né, de versos que tem uma certa tradicionalidade, mas ao mesmo tempo uma harmonia e uma leveza de produção, certo? Então o nome, né, haikai, haiku, né, que pode ser trabalhado, é um poema curto de origem japonesa e a palavra haikai, né, quando você analisa a formação dos termos no japonês, vai trabalhar essa ideia de brincadeira ao mesmo tempo de uma harmonização e tradicionalismo literário, certo? A formação desse texto, muitas vezes, ela vem, né, com 3 versos fixos, formando ali um terceto, que nós já vamos ver, e a formação, né, da métrica seria 5-7-5, formando ali um total de 17 sílabas poéticas, tá? Então é um modo um pouco mais leve de produção lírica que nós encontramos hoje na formação desse gênero. Outros exemplos que eu trago aqui para vocês de gênero lírico, né, de poemas, certo? É o madrigal e também o epigrama. Não são tão comuns na linha atual, mas estiveram presentes por um bom tempo dentro da formação estética literária mundial, não só aqui no Brasil. O madrigal, uma composição também poética curta, que trabalha também essa questão da simplicidade e da harmonia entre os versos, né? Formado também por uma composição de temas sentimentais e amorosos, né? Então a gente encontra essa leveza do lado sentimental que a lírica rege dentro da sua produção estética. Já o epigrama, né, é uma composição também poética curta, rápida e que se caracteriza por conter apenas 2 versos. Geralmente transmite um sentimento de alegria, bem como essa questão da satisfação que o eu lírico, né, vai transmitir para os seus leitores. Então, esses são alguns exemplos, né, de produções poéticas que nós encontramos dentro das formações literárias, das inúmeras formações literárias que nós temos até hoje, certo? Lembrando que o soneto, ele é, entre esses, né, e outros também que podem aparecer, o mais famoso e o principal ainda na atualidade, certo? Agora, trabalhando um pouquinho mais dessa parte prática, né, e racional do gênero literário, do gênero lírico, nós vamos para a formação dos elementos estruturais, tá? E toda vez que a gente fala em formação dos elementos estruturais, seria a parte da composição do texto em si, certo? Então aqui eu apresento para vocês os famosos elementos que vão estar dentro da formação do texto poético, tá? O primeiro, como eu já comentei no início da aula, é o famoso verso, né? Então toda vez que a gente fala em poema, não tem como não fazer a correlação de um texto formado em versos. E o que seria o verso do poema, tá? É simples, gente. O verso significa cada linha do poema. Então ele vem representado por essas linhas e a gente tem uma ideia bem básica sobre o verso. Mudou de linha, consequentemente você muda de verso. E também outra questão importante, tá, gente? O verso, ele não precisa ser formado por uma oração ou uma frase inteira, tá? Ele pode vir muito bem representado por apenas uma palavra. Então preste atenção, porque muitas vezes a gente acha que é uma obrigatoriedade o verso ser construído por um segmento de palavras. Mas a gente percebe que os poemas, eles são inúmeros, né? Conforme a linha vai avançando para a modernidade, a gente sabe também que o verso vai deixando de ser tão tradicional, tá? Então, fiquem espertos porque é a linha do poema e que corresponde, obviamente,
com essa formação de palavras que vão compor cada um desses versos. E que pode também ter, né, uma formação rítmica, que nada mais é do que as rimas, que formam ali instrumentos de musicalidade. Tudo bem? Então, todo poema, consequentemente, é formado por esses versos, tá? Nesse caso, né, eu trago aqui para vocês um exemplo, né, de um poema que, obviamente, é formado por estruturas de versos. Se vocês repararem, aqui você tem um segmento de palavras que vão formando ali orações ou frases. Então, no caso, se eu pedisse para vocês contarem para mim, né, o número de versos, vocês contariam cada uma das linhas e, consequentemente, me diriam, né, no caso aqui, que teria, nesse exemplo, 4 versos, né? E juntando esses 4, nós temos a próxima estrutura literária, né, que seria a estrofe, né? Então, não existe poema sem verso e, consequentemente, não existe poema também sem a estrofe, né? Então, o que é a estrofe? De forma bem simples, né, pessoal? É o conjunto de versos em um poema. O interessante aqui não é só saber que a estrofe é esse conjunto de versos, é também ter em mente que essa estrofe, né, esse conjunto de versos, ele pode ter uma variação no número de versos. Então, dependendo ali da intenção do poeta, né, do escritor e também da construção poética em si, o poema ele pode ter essa variação para cada uma das estrofes. Então você encontra dentro da literatura, né, dentro da formação do campo literário, poemas que têm uma variação de um verso, né, com estrofes de um verso, até 1000, 2000 versos ali formando uma estrofe. Então, isso é interessante vocês deixarem bem gravado ali para não esquecer. E, obviamente, que quando você tem um número variado de versos, isso vai possibilitar que haja também uma classificação dessas estrofes a partir desse número de versos. Aqui, por exemplo, né, eu trago para vocês 2 estrofes e reparem que essas 2 estrofes fazem parte do mesmo poema do escritor Carlos Drummond de Andrade. Porém, cada uma delas tem uma formação diferente do número de versos. Então, a primeira, você teria, né, 3 versos, ok? Formando ali o primeiro conjunto da estrofe. E a segunda estrofe formada por 4 versos, e, consequentemente, teria também uma outra classificação. Tudo bem? Então, fiquem atentos, porque essa possibilidade de variação de versos pode ocorrer de um poema para outro ou até dentro do mesmo poema, ok? E, claro, né, quando a gente tem uma variação do número de versos, isso representa o que dentro da estrutura poética? Representa as classificações, as temidas, né, classificações das estrofes. Então, aqui eu apresento a vocês, né, esses vários nomes aqui que vão representar essa classificação de cada uma das estrofes. Então, por exemplo, se eu tenho um poema que tem apenas um verso formando aquela estrofe, qual seria a classificação dada a essa estrofe? Nós chamamos, então, de monóstico, ou no gênero feminino, monóstica, certo? Então, é uma estrofe, como a professora colocou aqui, formada por um único verso. Assim, consequentemente, nós vamos tendo as outras classificações conforme o número de versos se prolonga. Então, se eu tenho uma estrofe formada por 2 versos, nós temos a classificação de dístico ou parelha. Lembrando, tomem bastante cuidado, porque muitas vezes nas questões de vestibular, nas questões de Enem, podem aparecer mais de uma classificação. Então, a dica aqui é saber as 2 classificações pertinentes a esse número de estrofes. E assim, sucessivamente, nós continuamos as classificações. Para uma estrofe com 3 versos, terceto ou trístico. Para uma estrofe com 4 versos, quarteto ou quadra. Reparem que os nomes vão ficando um pouco mais fáceis, né? Estrofe com 5 versos, quintilha, quinteto ou também pentástico, ok? Uma estrofe com 6 versos, sextilha, sexteto ou hexástico. E a de 7 versos, septilha, sétima ou septena.
E depois, a partir do 8, reparem que os nomes vão ficando muito mais tranquilos, né, gente? 8 versos, você tem uma estrofe denominada de oitava, 9 versos, nona, 10, décima e claro, né? Vocês em casa devem estar pensando, quantas classificações nós temos, professora? Calma lá. Até o 10, você tem nomes específicos para cada uma das estrofes. Mas depois do 10, né, 11, 12, 13, 14, 1000 versos, nós acabamos englobando, utilizando apenas um nome, que seria o verso, né, a estrofe irregular. Então, cuidado, por favor, preste atenção, porque muitas vezes essas classificações, elas acabam sendo cobradas ali em diferentes vestibulares e também, consequentemente, nas provas do Enem, certo? Então, temos aqui a primeira etapa de classificações das estrofes. Dando sequência a nossas estruturas poéticas, porque não acabou, hein? Certo? O próximo processo estrutural da poética é a famosa escansão ou metrificação de poemas, tá? Tem alguns que devem estar pensando, professora, mas o que é escandir os poemas, né? O que é metrificar? Na verdade, pessoal, a escansão, ela tem um objetivo específico dentro da estrutura poética, que é encontrar a medida de cada um dos versos. Vocês devem estar pensando, medida? Literatura? Ué, mas é a área de humanas, não é a área de exatas? Mas esse processo, ele tem essa funcionalidade de você trabalhar um processo realizado em 3 etapas e encontrar um número de sílabas poéticas de cada um dos versos. Imaginem que quando o escritor, o poeta, ele vai produzir o poema, ele tem em mente a produção de cada um dos seus versos e o número também de palavras e de sonoridade que esses versos eles vão ter ao longo da sua formação. Então, o processo de escansão, ele tem essa intenção que é encontrar realmente essa quantidade de sílabas poéticas ou métricas para que haja também uma perfeição e uma estrutura dentro do número de versos e, consequentemente, do número de estrofes. Então, vamos lá para esse processo? Ele é simples, tá, gente? Só que tem que prestar bastante atenção porque desde a primeira etapa, né, se você não realizar de forma perfeita, consequentemente, o número de sílabas poéticas encontradas em cada um dos versos vai ser errada, tudo bem? Então, ele é feito através de 3 etapas, as quais eu vou mostrar para vocês agora. Então, a primeira etapa do processo de escansão é a separação silábica de cada uma das palavras do verso, certo? E também, né, se caso aparecer, encontrar a famosa elisão, tá? Já vou mostrar para vocês na prática o que seria essa elisão, ok? Então, se vocês repararem aqui no exemplo que eu trago, eu tenho alguns versos que eu já delimitei, obviamente, a separação silábica e também já fui unindo ali as elisões, se caso elas aparecerem, tá? Lembrando que essa elisão, ela não é obrigatória, tá? Ela vai depender também da escrita e do objetivo do poeta, ok? Então, acompanha aqui comigo já no primeiro verso, beleza? Eu fiz a separação silábica utilizando as barras, né? Uma dica boa para separar as sílabas de maneira correta é pronunciar, né? Escutar as palavras, né? O número de sons que cada uma delas apresenta. Isso facilita muito no momento que você vai separar cada uma das sílabas. Então, eu utilizei as barrinhas para separar todas as sílabas. E claro, já fui prestando atenção para ver se aparecia ou não a famosa elisão. Professora, mas o que é a elisão, né? No caso, é essa questão aqui, né, gente? Todas as vezes que nós temos, por exemplo, né, uma palavra que termina com uma sílaba, que é uma vogal, né? Então, por exemplo, eu tenho a palavra, primeiro verso, né, a palavra tudo, e a última sílaba dessa palavra termina ali com uma vogal, certo? Logo depois, se a próxima sílaba, a sílaba subsequente, né, iniciar também com uma vogal, ao invés de você separar
essas duas sílabas, no processo da elisão, elas devem permanecer unidas, contando apenas uma sílaba. Por que isso, professora? Porque, na verdade, poema é uma estrutura também de origem musical. Então, quando você tem, na verdade, essa palavra que tem a última sílaba que termina por vogal e, consequentemente, a próxima palavra também inicia por uma vogal, ao serem pronunciadas de maneira rápida, eu tenho certeza que você vai ter a impressão que elas são todas as mesmas palavras. Então, para o processo de escansão, não há necessidade, se caso isso acontecer, de haver a separação entre essas duas sílabas. Então, neste caso aqui, a elisão acontece através da união da sílaba final do e a próxima sílaba que inicia ali pela vogal também A, né? Então, a gente junta para formar apenas uma única sílaba. E se vocês perceberem, conforme o verso ele vai tendo sequência, outras elisões também podem acontecer, tá? É o mesmo caso da sílaba meu, que é um monossílabo, certo? Que termina pela vogal U e logo depois a primeira sílaba da palavra amor, obviamente, vai ser o A, que vai se unir com a sílaba meu para formar apenas uma única sílaba na contagem e, consequentemente, na classificação, certo? Então, é isso que eu fiz na primeira etapa desse processo. Fiz a separação das sílabas e, se caso ocorrer a elisão, certo? Eu não separei, fiz a união dessas sílabas para a contagem de uma única, tudo bem? Isso eu fiz no decorrer de todos os versos, se vocês perceberem aqui, tá? Ó, fui para o outro verso, segundo verso, fui fazendo a separação e quando ocorreu, por exemplo, né, a palavra zelo, que é uma palavra de sílaba, nós separamos ela aqui no meio e a última sílaba dela, que é a sílaba lo, terminou pela vogal e logo depois a próxima sílaba é a conjunção e, né, que também é uma vogal e, obviamente, vai se unir com a sílaba lo para a contagem de uma única sílaba poética. Então, essa é a primeira etapa. Vão fazendo com calma e prestando bastante atenção, porque se caso você deixar de separar a palavra de forma correta e também esquecer a elisão, infelizmente, o processo de contar as sílabas poéticas vai dar errado, né? O número de sílabas poéticas ao final do processo não vai ser o correto, o esperado, tudo bem? A segunda etapa desse processo é bem mais simples, tá, gente? Você vai ter que ir até as últimas palavras de cada verso. Então, no caso aqui desse exemplo que a professora trouxe, a última palavra do primeiro verso é atento. Próximo verso, né? Segundo verso, eu tenho a palavra, última palavra do verso, a palavra tanto. Próximo verso, encanto, né? Próximo verso, pensamento. E próximo, momento. E por fim, no último verso, a palavra canto. Então você vai nessa última palavra de todos os versos que aparecerem e vai encontrar nessa palavra a sílaba tônica, tá? O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Quando você pronuncia, reparem que ela acaba subindo ali um pouquinho na intensidade do som. Nesse caso aqui do meu exemplo, eu já deixei em negrito, né? Quais seriam as sílabas tônicas. Então, da primeira palavrinha, eu tenho tem, tudo bem? Uma dica, se a palavra estiver acentuada, né, se aquela sílaba estiver acentuada, com certeza ela é a sílaba mais forte. Se caso não tiver nenhum acento, como são os exemplos que eu trago aqui para vocês, é só pronunciar um pouquinho mais forte, que a sílaba que subir na intensidade do som, com certeza será a tônica, tudo bem? Então, nós temos ali a primeira sílaba tônica, tem, segundo verso, tan. Terceiro verso, can. Quarto verso, men. Quinto verso, men. E último verso, can. A partir do momento que você encontra a sílaba tônica, se caso houver outras sílabas após a tônica,
elas deverão, preste atenção, hein? Elas deverão ser excluídas da contagem, tá? Então, na verdade, a contagem das sílabas poéticas obrigatoriamente vai até a tônica. Por isso que é importante nós encontrarmos ela na última palavra, certo? Então, nesse caso, eu excluiria o to, né? Pararia a minha contagem na sílaba tônica tem. Próximo verso, também excluiria o to, que seria a sílaba que vem após a tônica. Professora, se caso aparecessem mais sílabas depois da tônica, todas elas serão excluídas. Obrigatoriamente, nós paramos na sílaba tônica. Aqui também excluo o to e assim sucessivamente. Todas as sílabas que aparecerem após a tônica devem ser excluídas para a contagem e a classificação das sílabas poéticas dentro do processo de scansão. Tudo bem? E agora, o que está faltando? A parte final, né, gente? A parte mais fácil, ou não, né? Que seria a contagem e a classificação das sílabas poéticas de cada verso, ok? Beleza? Então, o que seria isso? Você vai simplesmente pegar os versos. As barrinhas que a professora utilizou aqui, elas são muito legais porque auxiliam também nessa separação, né? E você vai simplesmente fazer essa contagem. Então vamos lá, vamos fazer do primeiro para vocês perceberem como que ela trabalha. Então vai lá, 1, 2, 3. Reparem que toda vez que eu tenho a elisão, né, como não houve essa separação entre a sílaba final da palavra e a próxima, ambas com vogal, eu conto apenas uma única sílaba. Então, esse total aqui será a sílaba número 3. Continuando. 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente, como eu disse, eu vou contar até a sílaba tônica da última palavra. Aquelas que aparecerem depois da sílaba tônica serão excluídas e não entram na contagem para o número de sílabas poéticas. Esse número que eu encontrei, né, vai me dar, obviamente, a classificação do número de sílabas poéticas ou métricas. Nesse caso, eu já trago aqui para vocês a classificação, que seria 8 sílabas poéticas, tudo bem? Denominada de octassílabo. Calma que eu já mostro para vocês as demais classificações. Fiz isso em todo o restante do poema, da estrofe. Fui fazendo as separações, né, encontrando a sílaba poética, encontrando a sílaba tônica e, consequentemente, no final, fazendo a contagem para encontrar o número de sílabas poéticas de cada um dos versos, tudo bem? E além de encontrar esse número, reparem aqui que eu trouxe também as classificações, tudo bem? Lembrando, muitas vezes a própria estrofe, ela pode trazer o mesmo número de sílabas poéticas para todos os versos ou, dependendo também, pode trazer números diferentes de sílabas poéticas, tá? Então, não fiquem preocupados se caso você fizer o processo de scansão e não encontrar todos os versos com o mesmo número de sílabas poéticas. Isso é comum, ainda mais porque a gente trabalha, né, poemas que vão desde o tradicionalismo até a linha moderna e contemporânea, que é mais livre, né? Então essas estruturas não são tão fixas, ok? Então é isso o processo de scansão. Espero que vocês tenham entendido, certo? E claro, pratiquem. Quanto mais praticarem, melhor vão ficando nesse esquema de processo de scansão. Para continuar a scansão, tá faltando eu apresentar a vocês as famosas classificações, né, dadas ao número de sílabas poéticas. Então, depois de fazer o processo, aquele número final precisa, né, obrigatoriamente, ter uma classificação específica. E cuidado, gente, é essa classificação que vai aparecer durante as questões de vestibular, de concurso, de Enem. Então, prestem bastante atenção e não confundam também com as classificações anteriores das estrofes, tá? Que os nomes são diferentes e o objetivo é outro, tudo bem? Então, como eu mostrei para vocês, nós também temos uma variação de nomes, tá? E claro que não são 1 milhão de nomes, ainda bem, né?
Então, se eu fiz o processo, né, de scansão, e encontrei apenas uma sílaba poética, qual é o nome que eu vou atribuir para essa sílaba? Monossílabo. Tudo bem? Se eu tiver duas sílabas poéticas depois de ter feito a scansão, eu tenho um dissílabo. Reparem que o nome sílaba, ele faz parte também da formação da classificação, tá? É uma dica boa para vocês separarem a classificação das estrofes para a classificação das sílabas poéticas. Se eu tiver 3 sílabas poéticas no processo de scansão, trissílabo. 4, tetra. E assim sucessivamente. 5 sílabas poéticas, pentassílabo ou redondilha menor. Cuidado com essas segundas classificações, porque muitas vezes elas aparecem também como uma pegadinha nas questões, tá? 6 sílabas poéticas, hexassílabo. 7, heptassílabo ou redondilha maior. Claro, né? Se eu tenho a menor, eu também vou ter uma sílaba poética para a maior. 8 sílabas poéticas, octassílabo. 9 sílabas poéticas, eneassílabo. 10, decassílabo ou heróico. 11 sílabas poéticas, endecassílabo, tudo bem? 12, dodecassílabo ou também chamado, né, apelidado de alexandrino. E claro, se eu tiver 13 ou mais, já vou dizendo que não é muito comum, tá, gente? Ainda mais para poemas tradicionais. Eu também vou ter apenas uma classificação que engloba todas as demais sílabas poéticas, se caso elas aparecerem, que seria bárbaro, tudo bem? Então, fiz o processo lá de scansão, as 3 etapas. Se caso aparecer 13, 14, 15 ou mais, ok? Nós damos apenas uma classificação de sílabas poéticas para ela. Tudo bem? Beleza? Essas são as classificações. Espero que vocês tenham anotado ali. E, por enquanto, é isso, né? Referente à aula 1 sobre o texto poético. Na próxima aula, eu dou continuidade a esse conteúdo sobre estrutura e formação do gênero lírico, né? Aguardo vocês, então. Até mais!